Plantanamente e o Summer Eletrobloco, mas também aqui com vários colegas do coletivo de blocos e fanfarras da Lapa, Aterro e Glória. Eu tô no carnaval, comecei a construir o carnaval desde 2017, apesar de ser folião desde que me entendo por gente, mas a ocupação dos blocos, lá na Praça Paris especificamente, começou há mais de 10 anos. E foi citado aqui que durante a pandemia as coisas ficaram diferentes, mas na verdade, quando a gente começou a ocupar a Praça Paris, era muito diferente. Era mais escuro, era mais vazio, era mais perigosa. Então, assim, o papel que os blocos cumpriram na revitalização da praça, ele é inegável. E não só da praça, mas também da Glória como um todo, do bairro da Glória como um todo, né? A gente movimentou comércio, bares, restaurantes, a própria Rua Moraes Vale também é consequência disso. Então, assim, a gente agora, né, como o Vitor trouxe, a gente agora ser escanteado é muito esquisito, né? É muito ruim, inclusive, né? E se a gente sair também, a gente sabe que vai voltar a ficar um esvaziamento daquele espaço, né? Isso falando da praça em si. Agora falando enquanto carnaval, aí vira covardia, né? O papel que a gente cumpre e a forma como a gente é tratado pelo poder público. O carnaval, quando a gente começou lá atrás, era um carnaval alternativo. Eram os malucos de glitter, os malucos coloridos. Hoje em dia, tá absurdamente lotado. O carnaval tá inchado, tá cheio de gente. A gente teve blocos que não conseguiam sair. O Summer, que é um dos que eu estou representando aqui, não conseguiu andar. O Plantanamente teve que mudar o local de saída dele. Porque os blocos estão muito cheios e o poder público não tem nenhum tipo de fomento para a rua, para que a gente possa ter mais blocos atuando em pontos diversos e a gente conseguir dissipar essa galera e melhorar um ativo para a cidade. Porque é um ativo da cidade, deve ser só assim que eles pensam, mas infelizmente eles não pensam com essa lógica de proteger a gente é atacado o tempo todo. Os blocos são tratados como clandestinos, a gente chama de clandestino. Gente, a espontaneidade dos blocos, ela é marca fundamental do carnaval de rua, portanto, é marca fundamental da identidade cultural do Rio de Janeiro. Isso tem que ser protegido e não atacado. Isso não faz o menor sentido. E a gente tem uma questão, como foi dito que alguns dos ensaios são pagos, né, fomentados, essa é a nossa única fonte de renda, para que aquilo exista, para que aquilo seja, não é que seja rentável, porque a gente sai no prejuízo durante o carnaval, a gente sai no vermelho, a gente não ganha dinheiro para fazer carnaval, pelo contrário, a gente ganha sentido de vida. Mas por a gente ter que pagar para fazer esses blocos, a gente tem questões, óbvio, de classe, a gente tem questões de raça, de gênero, de saúde física e mental. A prefeitura podia estar chegando junto para a gente debater democratização do carnaval de rua, mas não. A gente está aqui debatendo uso de praça, que é básico. O carnaval de rua, ele é feito de uso de espaço público, de reencantamento de espaço público, de revisar a relação com a cidade, da gente reestruturar a forma como a gente ocupa esse espaço e trazer mais segurança, trazer mais proteção, trazer uma outra forma de lidar com a cidade. Então, assim, é muito ruim que a gente esteja debatendo o uso dos espaços públicos aqui, que não é só um direito que a gente tem, que é uma herança que a gente tem no Rio de Janeiro, que é parte da nossa cultura, parte da nossa identidade, mas a gente está aqui debatendo se a gente vai ocupar um espaço público ou privado. Essa discussão, para mim, não faz sentido. Mas, reitero aqui a posição que todo mundo trouxe, que a gente não tem nenhum interesse em brigar com os moradores. Até porque, como dito também, muitos dos moradores muitos dos nossos artistas são moradores do bairro, do entorno. Então, assim, a Praça Paris, como foi dito pelo Jô também, a gente tem uma ponta da Praça Paris que a gente não consegue utilizar ainda. Porque ela é escura, ela é perigosa. A gente teve caso de faca há uns anos atrás. E não foi só a guarda que garantiu essa segurança. A gente, mesmo com os casos de violência, a gente continuou ocupando a praça. Então, não é possível que movimentação de espaço não dê segurança, gente. Pô, isso é meio básico. Então, assim, a gente pode pensar uma ocupação de outros lados, mas que a prefeitura traga infraestrutura, a gente tenha um bebedouro, um banheiro. Por que isso não está sendo debatido? A gente está debatendo, pelo contrário, a retirada desses espaços. Por outro lado, também, a questão do passeio público. Os blocos, o nosso coletivo tem interesse em ocupar aquele espaço também, como parceiro. A gente pode formar novos coletivos. Isso é interessante, mas como parceiro, não como despejo. Não para ser empurrado, não para depois, quando subir o prédio lá, a gente ser tirado daquele espaço novamente, como está acontecendo já no Morro do Pinto, que os novos moradores de Santo Cristo estão reclamando do Morro do Pinto, que foram os responsáveis pela revitalização daquele espaço. Então, assim, é muito esquisita a forma como o poder público trata
não só um ativo econômico, mas uma identidade da cidade. O que é o Rio de Janeiro sem carnaval? O que seria, se fosse na gringa, a galera chegar numa praça e ter um monte de gente tocando, fazendo atividade física, com seu cachorro, com seus instrumentos, e ia falar, nossa, eu fui na Brampton Square, lindo, maravilhoso. Aí chega aqui na Praça da Glória, a gente é contra, e assim não dá. Então, assim, eu acho que uma cidade que não protege a sua identidade é uma cidade que não sabe quem ela é. É uma cidade que vai ter que consumir produções alheias. É uma cidade cafona. É uma cidade fútil. É uma cidade que não vai prosperar. Pelo contrário, ela vai viver para servir outros interesses. E como diria o mestre Amir Haddad, a cidade tem que servir para quem vive nela, não para quem vive dela. Muito obrigado.